Almanac em Pauta vai tratar de saúde, de bem-estar. E nós convidamos você a acompanhar conosco aqui a entrevista com a médica psiquiatra Sônia Beltrão, que vai falar a respeito do sentimento de solidão. A gente volta daqui a pouquinho. Nós recebemos hoje aqui no Almanac em Pauta a médica psiquiatra Sônia Beltrão, que veio bater um papo com a gente a respeito do sentimento de solidão. Boa noite, Sônia. Boa noite. Tudo bem? Que bom tê-la aqui no Almanac. Eu acho que eu separei um questionáriozinho longo aqui para a gente bater um papo a respeito disso, mas eu acho que a primeira coisa a gente sabe o que é sentimento. Eu acho que a maior parte das pessoas sabe o que é solidão, pelo menos sente do seu jeito isso. Mas o que é o sentimento de solidão? Solidão nos remete, de um modo geral, ao estar sozinho. E o sentimento de solidão não necessariamente implica estar só. O sentimento de solidão é um desconforto pela pessoa se sentir incapaz de ter relações produtivas, de ter relações eficientes. Ela pode estar muito bem acompanhada, pode estar entre muitas pessoas e estar se sentindo só, e ela pode estar sozinha e se sentindo acompanhada. Por exemplo, um escritor, quando está lá em meio aos seus muitos personagens, ele não tem o sentimento de solidão. Ele está muito bem acompanhado. Mas a capacidade de estar só é uma capacidade que se adquire ao longo do desenvolvimento da personalidade. Estar só, sem se sentir bem, sem a presença do outro, ou se sentir bem apesar da presença do outro, que é a capacidade de estar só, é uma aquisição bem adiantada, assim, do processo de amadurecimento da personalidade. Então, o sentimento de solidão está muito relacionado com a não elaboração dessa ansiedade de separação, é essa consciência de estar só, né? E que gera um mal-estar. Então, solidão é isso, é esse sentimento de mal-estar por achar que as relações são ineficientes. Então, você quer dizer que a pessoa pode estar acompanhada, ela pode estar casada, ela pode viver com seus pais, ela pode ter uma vida aparentemente comum, mas ser uma pessoa solitária, convivendo diariamente, assim? É que solitário é o sujeito que pode estar só se sentindo bem. Então, o sentimento de solidão, sim, ele pode ser pervasivo, mesmo a pessoa estando numa configuração social de boa companhia, digamos assim. Mas se ela não interage, se ela não se sente pertencendo, se ela não se sente bem, ela pode ter um sentimento de solidão. E quando isso começa a surgir? Isso tem uma idade que é mais típico acontecer ou a qualquer momento? Pode-se ver, por exemplo, isso numa criança? Com certeza. Uma das ansiedades mais comuns é da criança que vai para a escola pela primeira vez, né? E ela chora, ela não quer ficar sozinha, porque ela se sente num ambiente novo, que ela desconhece pessoas, que ela não tem vínculos, e ela se sente só, e por isso muitas vezes a criança não quer ir para a escola, ela quer ficar lá em casa, com a mãe, com os irmãos, com a cuidadora, enfim, né? Esse sentimento é um sentimento de solidão, é um sentimento de sofrimento por não estar integrado e não estar ainda com vínculos com as pessoas novas que vão recebê-lo. Mas isso é um exemplo bem típico, né? Ele passa, é uma questão de adaptação, por exemplo, esse exemplo, essa situação que colocaste, mas se nós considerarmos assim isso como clinicamente, né, um processo evolutivo desse sentimento de solidão, quando é que a gente começa a detectar, até para quem quer ver isso? É que a criança, por exemplo, que ela tiver uma ansiedade muito alta,
ela vai se desinteressar pelas coisas naturais da sala de aula. Ela vai se desinteressar da convivência com os amigos, ela vai se desinteressar da própria aprendizagem, porque ela vai estar tão voltada para o seu sentimento para o seu sofrimento, que ela vai ter mais dificuldade. E isso pode se perpetuar. Isso pode vir a se transformar numa timidez crônica, de retraimento social, de incapacidade de fazer o vínculo ambiental. Então quer dizer que ela pode aparentemente estar socializada, mas na prática não é isso que está acontecendo. Na verdade, a gente que trabalha com crianças hoje, a gente vê o quão elas estão solitárias, quanto elas estão sozinhas, porque ela vai para a escola e muitas vezes ela chega em casa e ela que tem que fazer a sua refeição, mesmo que esteja pronta, ela que tem que aquecer. A gente trabalha com crianças da rede pública. Então, são crianças que chegam em casa e não tem ninguém em casa, os pais estão trabalhando. Então, eles ficam em casa a tarde inteira até a hora dos pais chegarem. Muitas vezes eles ficam sozinhos, porque podem, quando não tem irmãos, né, vão dormir. Ou entram na internet batendo papo para não ter esse sentimento de estar só. E com prejuízo, naturalmente, de todo o desenvolvimento social, né? Uhum. E o que, falando clinicamente, leva uma pessoa a entrar nesse sentimento mais profundo de solidão? Bom, aí assim, a gente não sabe quem vem antes, se é o ovo ou a galinha, ou se uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. Porque se a pessoa, se a criança, o adolescente, o adulto, enfim, ele for uma pessoa mais tímida, com mais dificuldade de interagir, se for uma pessoa geneticamente deprimida, com um isolamento social como um dos sintomas predominantes, assim, isso vai levar a um isolamento social. Ele pode até se tornar uma vítima de bullying, e aí agrava-se o problema, porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E o fato de estar ansioso, de estar desinserido no contexto, ou uma inabilidade do ambiente escolar. Certo, nós falamos agora essa inabilidade com a escola, esse processo evolutivo, isso, bom, nós podemos falar então que em qualquer fase isso pode acontecer. Em qualquer fase. E isso acarreta, isso desenvolve outras consequências, teria outras doenças, eu vou chamar assim, outras condições que se agregam a isso, talvez trabalhando até no movimento de crescimento do problema? Bom, a gente pode pensar em doenças físicas e pode pensar em doenças psíquicas propriamente ditas, né? As doenças psiquiátricas, né? Mas também tem o aspecto psicossomático. Por exemplo, a gente vê com alguma frequência na clínica crianças que têm ansiedade de separação, muito frequentemente passar mal, ou diarreia, ou asma, ou dor de cabeça, ou enfim, algum sintoma clínico que obrigam, por exemplo, quando vai dormir na casa de um primo, na casa de um amigo, que obrigam a trazê-lo de volta para casa, né? Que é um sinal, assim, de que essa criança está com dificuldade de separar dos pais. Tem uma autora que fala de que a gente só separa bem aquilo que juntou bem. Então... Interessante isso. Né? Então, a criança precisa ter tido uma ligação tão boa com os pais, a ponto de ela ter uma confiança nessa relação, que ela pode se afastar sem o medo de perder essa relação. Então, isso é uma evidência de que alguma coisa... Tem coisas que são normais, que são próprias do desenvolvimento, e tem coisas que passam desse limite e já se configura uma doença. Uma criança, por exemplo, em dificuldade de adaptação, na primeira experiência dela no colégio, isso pode ter os dois lados. Pode ser por uma relação mais próxima, ou pode ser por uma carência que ela tem em relação a isso. Tudo que é demais é ruim, né? Então, ou ela tem demais e aí ela vai sentir falta desse demais na escola, ou ela tem de menos e aí ela tem a falta de confiança de sair de casa.
por não sentir que esse vínculo é muito E como medir seguro. isso? Como visualizar isso? No comportamento da criança. No comportamento da criança. A criança sempre dá sinais de pedidos de socorro, né? Ou é uma mãe, ou é um choro, ou é se a gente está atento para o comportamento da criança, ela dá todas as evidências de que alguma coisa não vai bem. Sabe distinguir bem Ou ela isso? vai fazer xixi na cama, ou ela vai ter insônia, ou ela vai ter terror noturno, ou ela não vai comer, ou ela vai ter prisão de ventre. Ela vai dar sinais de que tem alguma coisa que não está bem. Uhum. Bom, doutora, essa questão da solidão, do sentimento de solidão que nós estamos falando, ela vai repercutir na vida social da pessoa, né? Essas pessoas que convivem com quem está sofrendo, eu vou dizer assim, como elas podem visualizar, como elas sentem que isso está acontecendo, para depois então poder ajudar, enfim. Tem sintomas mais característicos que a gente pode visualizar? Eu falaria assim, ó, em clima, assim como tem clima organizacional, tem o clima familiar, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que tem dificuldade de interagir, o clima pesa. Né? Quando todo mundo está se comunicando tranquilamente, está trocando ideias, ou até está quieto num canto, mas a gente sabe que está integrado, o clima é suave, é leve, né? Agora, quando tem aquele peso no ambiente, a gente tem que perguntar o que está acontecendo. Pode ser isso, pode ser outras coisas, né? E esse isolamento pode ser sintoma de outras patologias. Uma pessoa que está passando por um processo paranoide, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que tem fobia social, enfim, que tem outras patologias psiquiátricas, também se isolam, tem muita dificuldade na relação interpessoal, né? E isso pode ter origem em algum fato específico, por exemplo, uma frustração que teve em algum Olha, cada momento? vez mais as doenças psiquiátricas estão relacionadas à genética. Só que a gente não herda doenças, a gente herda predisposição à doença. Então, assim, ó, um ambiente que não seja favorável, ele pode desencadear uma situação que em outro ambiente talvez nunca aparecesse. Então, eu posso ter genética para diabetes e nunca desenvolver diabetes, eu posso ter predisposição para depressão e nunca desenvolver depressão. Mas, se o ambiente for desfavorável, eu corro um risco de desenvolver a doença. E isso vai cada vez se tornando mais visível até pelo comportamento da pessoa. Por exemplo, ela começaria a recusar convites, ela passa a se tornar mais intransigente. Tudo isso são exteriores que vão demonstrando essa situação, né? E como é que nós vamos socorrer? Onde é que a gente vai auxiliar essa pessoa? Puxando uma brasa para o meu assado, né? Sim, sobre isso até a gente vai conversar ainda mais adiante, porque eu acho que esse é o foco, a gente conseguir entender direitinho. Aliás, doutora, a gente vai deixar para bater um papo sobre isso no próximo bloco. A gente está de volta daqui a pouquinho.